Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson André. Trago aqui uma dica super boa de como resolver número do quadrado perfeito em apenas 3 segundos. Primeiro caso aqui que nós podemos ver é a raiz de 100. Se cancelarmos o penúltimo número da raiz de 100, ela se torna o quê? Sobra somente o 1 e o 0. O 1 e o 0, tirando fora da raiz, é 10. Vamos ver mais um exemplo. Raiz de 121, se eu cancelar o penúltimo número, que é o 2, dá exatamente igual a 11. Raiz de 11. No entanto, ele tem um limite. O limite dele só chega só até 121. Mas não é um método ruim, porque ele tem outros níveis. Porque assim, dependendo do método, ele tem níveis. E um vai completando o outro e assim sucessivamente. Vamos ver o nível 2. Vamos lá, galera. Para o nível 2 nós vamos ter o seguinte. Dada a raiz de 144, nós vamos aplicar ainda a técnica do nível 1. Cancelo aqui o número 4, que é o penúltimo número. Vai sobrar o número 1 e o número 4. Após a sobra desses números, eu coloco eles na raiz. E colocando ele na raiz, eu vou ter que resolver. Então, raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Então, raiz de 144 é igual ao número 12, certo? Vamos para o próximo, vamos ver alguns exemplos. Bem, pessoal, podemos ver aqui os casos aqui da raiz de 169, cancela o penúltimo termo. Vamos ter raiz de 1, raiz de 9, raiz de 1, raiz de 9, 3. Então, 169 é igual a 13. Bem, galera, nós temos também a raiz no caso de 484. Vamos cancelar o termo central, que vai ser o número 8. Então vai ficar raiz de 4 e raiz de 4. Raiz de 4, 2. Raiz de 4, 2. Então a raiz de 484 é igual a 22. Beleza? Vamos fazer o próximo. Raiz de 400. Cancelo o penúltimo termo. Aí vamos ter o que? 400. Cancelado o termo, sobra só 40. Então vai ser raiz de 4 e raiz de 0. Raiz de 4, 2. Raiz de 0, 0. Então, raiz de 400 é igual a 20. Bem, pessoal, mas infelizmente, esse nível 2 também tem um limite. E o limite dele é qual? É justamente o que? Para todos os números que possuem raízes exatas. Ele é válido, certo? Você vai dar certinho, você vai aplicar e vai funcionar. Aqui pegando um número um pouquinho mais alto, mas se você perceber como eles têm ainda raízes, então o método funciona perfeitamente. Veja o caso. Raiz de 2500. Cortando o penúltimo número, fica quem? Raiz de 25 e raiz de 0. Logo, tirando da raiz, raiz de 25, 5. Raiz de 0, 0. Então, a raiz de 2500 é igual a 50. Entendido? Mas não é o fim ainda. Então, pessoal, se você chegou até aqui na parte do vídeo e está gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, nos dê essa força. Então, vamos lá. Aqui é só o começo. Então, pessoal, para nossa alegria, vamos para o nível 3. O nível 3 é um pouquinho mais puxado, certo? Você vai vendo aqui que conforme vai crescendo, vai acrescentando algumas coisas. Nós temos alguns passos. Nós vamos fazer os mesmos anteriormente. Primeiro, cancela o penúltimo número. Depois, se o último número não possuir raiz exata, você repete, certo? No terceiro caso, como a raiz não é exata, ela vai ter uma variação, ela vai dar duas raízes, uma maior e outra menor. Então nós vamos ter que fazer uma comparação de números. Essa comparação nós vamos fazer a partir da raiz do primeiro número pelo seu sucessor. Tipo, se for raiz de 2, qual é o sucessor? 3. E assim sucessivamente. Se a raiz for 4, qual é o sucessor? 20. Aí você vai comparando os números. Se ele for menor, você pega a raiz menor. Se ele for maior, você pega a raiz maior. Ok? Então vamos deixar isso mais prático, beleza? Nível 3, né? Na prática. Nós temos a raiz de 729. Ok? Você vai cancelar o penúltimo termo, que no caso aqui é 2. Então, bem aqui você já observa o seguinte. Quando você cancela o número 2, vai sobrar raiz de 7 e raiz de 9.
Logo, só temos aí no caso a raiz de 9, que é 3. Raiz de 7 já não temos. Mas aí nós temos que observar qual é a raiz exata mais próxima de 7. Então nós observamos, temos o que? Raiz de 1, raiz de 2 não é exato, raiz de 3 também não, raiz de 4 também não, nem raiz de 5, raiz de 6, nem de 7. Ok, mas vamos ver o seguinte, a que mais se aproxima no 7 vai ser a raiz de 4. Então a raiz de 4 no caso vai ser 2. Então a raiz mais próxima de 7 é a raiz de 4 e a raiz de 4 é igual a 2. Então o número vai dar o que? 23 para esse primeiro bloco, ok? Mas você sabe que ele tem que fazer a comparação. Ele vai dar duas raízes, a maior e a menor. Então, pessoal, a raiz de 9 deu 3. Esse resultado você vai pegar 10 e subtrair por 3, que é o resultado da raiz de 9 que deu. Então, você subtraindo, você repete a raiz que deu 2, ok? A raiz mais próxima, esse termo não muda. Aí você vai pegar e vai fazer o seguinte: 10 menos 3 é igual a 7. Então, a segunda raiz, a primeira deu 23, a segunda vai dar 27. Por quê? Você pega 10 menos 3, dá 7. Então, fica 27. Nós temos a variação entre 23 e 27. Vamos fazer a comparação. Ó, para você escolher, basta comparar os extremos, os números dos extremos. 7 pelo resultado da multiplicação de 2, que é a raiz, como no caso. No caso aqui foi 2. Então, vai ser 2 vezes 3, 6. Então, você vai comparar. 7 é maior do que 3? Sim ou não? Como 7 é maior do que 6, no caso, se ela é maior, então você vai fazer o seguinte: se 7 é maior do que 6, então a raiz vai ser, no caso, vai ser qual? Vai ser a maior. Então, raiz de 729 é exatamente igual a 27. Beleza? Vamos lá. Ó. Raiz de 576. Cancela o penúltimo termo. Então, vamos fazer já. Qual é a raiz que mais se aproxima de 5? Raiz de 4. Vai dar 2. Quem é o sucessor natural de 2? 3. Então, primeiro você encontrou aqui, não tem. Aqui no caso, a última raiz, ela não deu exata. Como ela não deu exata, a última, você vai fazer o seguinte: para este caso, você repete o número 6, beleza? Quando você repetir o número 6, vai dar a primeira raiz que mais se aproxima de 5, 2. Qual é a raiz de 6? Não é exata, então você repete. Beleza, então você já encontrou o primeiro número, que é 26. Logo, se você encontrou já 26, para encontrar o segundo número, você repete a primeira raiz que você encontrou, que foi a de 2, que foi a que mais se aproxima de 5. Depois, você vai pegar o número 6 e subtrair de 10. Então, 10 menos 6 dá igual a 4. Então, as raízes ficam entre 26 e 24. Aí, vamos fazer o sistema de comparação. Quem foi a raiz que nós encontramos mais próxima de 5? 2. Quem é o sucessor natural de 2? 3. Então, 2 vezes 3, 6. Ok? Então, 5. Ele é maior ou menor do que 6? Ele é menor. Então, se ele é menor, então a raiz de 576 vai ser 24. Beleza? Porque o caso 5 é menor do que 6. Então, você vai pegar a raiz menor. Vamos lá para o caso de que a raiz for igual, professor. Se a raiz for igual, nós vamos fazer o seguinte: 625. E vamos fazer normal. Cancela o termo central. Ao cancelar o penúltimo termo, você vai fazer o quê? Raiz de 5 é exata? Não é exata. Se não é exata, então você vai ter que repetir o número 5. Repete o número 5. Aí qual é a raiz que mais se aproxima do número 6? Exatamente. Raiz de número 4. A que mais se aproxima do número 6 é raiz de 4, que no caso é 2. Então, a primeira raiz você vai ter 25. Como são duas raízes, 10 menos 5, pega o final e subtraia por 10. Então, 10 menos 5, 5. Repete o número 25, deu igual, 25, 25. Então, no caso aí, até por exclusão, você poderia fazer o quê? Escolher 25, né? Porque ambas... E vamos ver a questão do sucessor natural. Quem é a raiz que mais se aproximou de 6? Não foi a de 4, que é 2? Então, 2 vezes 3, 6. Logo,
A raiz de 6, que mais se aproxima, foi a de 2. Então vai ser 2 vezes 3 igual a 6. Ok? Se ela é igual, se eu pegar o primeiro número que foi encontrado, como ele não tem raiz, o número 6 vai ser repetido. Então 6 você pega, puro, natural, e vai comparar ele com o sucesso natural do outro. 2 vezes 3, 6. Logicamente, 6 é igual a 6. Então a raiz é maior. Mas no caso aqui deu a mesma. Ok? Então, pessoal, indo para a próxima bateria, nós vamos ter o quê? Raiz de 676. Cancela o penúltimo termo. Vamos ter a raiz que mais se aproxima de 6. Raiz de 4, 2. Então, para o primeiro termo, nós temos raiz de 4, 2. E como o número 6 não tem raiz exata, eu repito ele. Ok? Então, ao pegar, vamos pegar o número 6 agora e subtrair o número 10. Então, 10 menos 6, 4. Repito a raiz que eu anteriormente encontrei, que a raiz mais aproxima de 6 foi 2. E após a subtração de 10 menos 6 deu o número 4. Então, as minhas raízes estão oscilando entre 26 e 24. Lógico. Vamos fazer o princípio da questão da comparação. A comparação vai ser o seguinte: quem é a raiz mais próxima? A raiz de 4, que foi 2. Então, qual o sucesso natural de 2? 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, 6, comparando a raiz, que não tinha, que era 6, e o número 6. Eles são iguais? No caso, eles são iguais. Então, você vai pegar o quê? O número maior. Beleza? Professor, quais são os casos que eu pego o número maior? Quando o número for igual ou maior do que o número sucessor da raiz, certo? Aqui nos casos, deu raízes nas quais tinha casos que a raiz muito grande, você pega e corta o penúltimo termo, mas aí o sucessor natural não vai ser tipo 2, não sempre não vai ser o caso 2. Tipo, se for 3, a raiz de 3 não é exato, você repete o 3, mas aí quem é o sucessor natural de 3? 4, então 3 vezes 4, 12. Então no caso aí, numa raiz que tenha 3 no começo, entendido? Se 3 é menor do que 12, então você vai pegar aqui raiz, a menor, ok? Então vamos agora para o número um pouquinho maior, 8.649. Os números grandes você aplica a mesma técnica. Nós estamos já no nível 3, então cancela ali, ó, o penúltimo termo, então vai ficar 86 e raiz de 9. 86 não tem raiz exata, mas a que mais se aproxima de 86 é 9. Por quê? 9 vezes 9 é igual a 81. Então a primeira raiz é 9. Então repete o número. Agora o número 9 ele tem uma raiz. E qual é a raiz? Raiz de 9, 3. Então 93 é a nossa primeira raiz. Achando a raiz de 3, a gente vai subtrair 3 de 10. Então eu pego 10 menos 3 dá 7. Então repito a raiz que anteriormente nós encontramos, certo? Que foi a que mais se aproximou de 86, foi a de 9, que é justamente 9 vezes 9, 81. E pego e subtraio 10 menos 3, que é igual a 7. Beleza? 86. Vamos fazer agora a comparação. 86. Vamos ver quem é o sucesso natural de 9. É 10. 9 vezes 10, 90. Lógico, 86 é maior ou menor que 90? Ele é menor. Então, se ele é menor, na variação de 93 e 97, a raiz vai ser a menor. Então, no caso, a raiz de 8.649 é 93, ok? Essa aula aqui foi baseada no método prático do Instituto Federal da Bahia, do professor Valdeque Santos. Se você quiser conhecer mais do trabalho do professor Valdeque Santos, acesse o link aqui embaixo. Se você gostou do conteúdo, queria ter slide para você estudar depois, abaixo aqui também vai ficar fixado o link de um grupo do WhatsApp. Mais para frente vamos ter também o grupo do Telegram, e lá eu vou mandar os links
dá uma pesquisa e lá você manda o seu e-mail para mandar direto para você. Se você entrar no grupo do Instagram, se você entrar aqui no grupo do WhatsApp, você vai receber os slides das aulas via WhatsApp, beleza? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Assistam mais vídeos e até a próxima.